todo culto é especial, né? Mas hoje ele consegue ser ainda mais especial, porque é o culto da ressurreição. Nessa manhã, enquanto nós orávamos no turno das 5 horas da manhã, Deus falava profundamente ao meu coração, porque a Bíblia nos diz que Jesus, Ele preenche todas as coisas. Diga comigo: Jesus preenche todas as coisas. E ali meditando, orando juntamente com os irmãos, eu comecei a ter uma visão do céu, de um trono vazio. E por que esse trono estava vazio? Porque Jesus deixou o trono para preencher um lugar na terra. Ele preenche um lugar na manjedoura. Passado o tempo, aos 30 anos, Jesus inicia o seu ministério. E agora ele preenche um outro lugar, a cruz. O lugar que era para mim, o lugar que era nosso, Jesus preencheu. Passado algumas horas, Jesus agora sai da cruz e preenche um outro lugar. Ele preenche o túmulo. Mas ao terceiro dia, o túmulo está vazio. E o que acontece depois do túmulo vazio? Ele começa a preencher o coração dos discípulos com uma esperança viva de que ele estaria novamente no céu, sentado no seu trono. Mas o céu não seria mais o mesmo, porque ele se ausentou do trono, desceu à terra para levar uma igreja salva e adoradora. Nós temos aí um artista muito famoso, Leonardo da Vinci. Quem conhece? A pintura eu não questiono, linda, maravilhosa, mas completamente equivocada. Ele fez aquela pintura pautada na cultura atual dele, não na cultura judaica, nos tempos de Jesus. A mesa era exatamente desse jeito. Não havia cadeiras, eles se inclinavam para comer. O nome dessa mesa é triclínio. Fala comigo: triclínio. Por que triclínio? Por causa dessas três partes: essa e essa parte. Essa mesa traz um grande significado para nós, mas para que eu possa explicar de maneira mais clara e didática, gostaria que vocês recebessem os apóstolos com um aplauso carinhoso, por favor. Se posicione na mesa. E olha, tudo aqui é de verdade. Se vocês quiserem comer, vocês podem ficar à vontade. É o prêmio de vocês. Bom, qual que era a posição de cada um deles na mesa? Quais são essas 4 posições tão importantes nesse triclínio, nessa mesa? Em João capítulo 13, verso 1, está escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os
até o fim. Não existe amor como o amor de Jesus. Jesus amou até as últimas consequências. A primeira oração de Jesus ali na cruz, em meio a tanta dor, não foi para que Deus o livrasse da dor, não foi para que Deus tirasse a dor dele, mas a primeira oração de Jesus foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nessa mesa estava a maior expressão do amor de Deus para com a humanidade. Estava o seu Filho Jesus, aquele que em poucas horas estaria sendo entregue como o Cordeiro de Deus. Outrora, na Páscoa, sacrificava-se o cordeiro, mas aquele sacrifício não era definitivo. Mas Deus estava ali preparando na Páscoa o sacrifício definitivo que tiraria o pecado do mundo. Eu vou falar agora da primeira posição nessa mesa. Eu falei que são 4 posições. Aonde Pedro estava? Quem aqui tem mais cara de Pedro, vocês acham? Elege um Pedro aí, gente. Gabriel tem cara de Pedro? Vocês estão assistindo The Chosen, por isso. Não. Mas nós vamos pela posição. Vem cá, mostra o Pedro aqui, ó. Esse aqui é o Pedro. Por que que eu sei que você é Pedro? Pela posição que você está sentado. Porque foi dado a orientação para que Pedro preparasse toda a mesa e todo o ambiente para aquela refeição. E você sabe o que fazia quem preparava? Ele tinha a incumbência de também lavar os pés de todos quando chegava. No entanto, Pedro com certeza estava morrendo de raiva, porque Jesus mandou fazer uma coisa que não era muito agradável. E Pedro prepara tudo, bacana. Mas também lavar o pé deles, não vou lavar não, esses caras estão folgados demais. Eu sei que alguma coisa acontece, porque Pedro, ele foi confrontado, ele foi afrontado, quando Jesus começa a lavar os pés. E Jesus começa justamente pelos pés: já que você não serviu, eu o servirei. E ali no momento, Jesus começa a lavar, traz o pano, a bacia. Pedro fala o que para Jesus? De maneira nenhuma. O que Jesus responde? Se eu não lavo os seus pés, você não tem parte comigo. Então pode me lavar por inteiro. Então vocês já identificaram Pedro, amém? Certo ou não? E ali eles continuam. Vamos lá. No versículo. E Jesus mostra que se alguém quer ser o maior dentre todos, seja o que mais sirva. Sua grandeza não é medida no reino de Deus pelo quanto as pessoas te servem, mas pelo quanto você serve as pessoas. E era isso que Jesus estava ensinando. A Bíblia agora continua nos ensinando que havia uma outra pessoa na mesa, alguém que estava perto de Jesus,
assentado do lado de Jesus, mas completamente longe no coração. Essa mesa revela o amor, revela a nossa debilidade em servir e revela o caráter servidor de Cristo. Mas ela revela também pessoas que estão perto com o coração longe. Eu te pergunto, a presença de Deus nos guarda? Sim ou não? Quem acha que a presença de Deus te guarda? Eu posso, com todo temor e tremor, dizer que você está errado. A presença de Deus não guarda ninguém. Porque se a presença de Deus guardasse, o anjo, que todos os dias, durante todo o tempo, estava diante do Senhor e contemplava a glória de Deus, não teria se tornado demônio. Ninguém esteve tão próximo de Deus e da glória de Deus como Lúcifer esteve. A presença de Deus não o guardou, porque o que nos guarda não é a presença de Deus, mas é como nós nos portamos na presença de Deus. O que nos guarda não é estar aqui agora, mas é como nós estamos. Não é apenas a ceia, a comunhão, são importantes, mas é como nós lidamos uns com os outros e cada um para com Deus. A Bíblia, vamos ler um texto, no versículo 21. Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ou a quem ele se referia. Quem que vocês acham que tem mais cara de traidor aqui? Tá ruim, filho? Quem é que tem mais cara de traidor, gente? O William? Ô Vânia, defende seu marido, Vânia. Eu vou te falar quem é que tem mais cara de traidor aqui. Você. Eles. E eu. Porque qualquer um de nós pode ser o traidor. Qualquer um de nós pode ser o traidor. E é isso que essa mesa representa. Qualquer um. Nós temos a tendência de acusar os outros, de apontar e falar fulano, ciclano, mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Naquele momento Jesus está dizendo: qualquer um de vocês pode me trair. E nós traímos Jesus quando temos vergonha de anunciar o evangelho dele. Nós traímos Jesus quando optamos pelo pecado, ao invés de dizer não para o pecado. Nós traímos Jesus quando queremos viver segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Negamos o chamado, saímos do propósito na qual Ele nos chamou para viver. Então, querido, qualquer um de nós, nessa manhã, pode ser o traidor. Aonde Pedro estava? Aponta para Pedro. Cadê Pedro? Falei, Pedrão.
Pedro estava do lado de cá, e veio aquele burburinho. Aí a Bíblia nos conta que Pedro deu uma olhada para João. Onde vocês acham que João estava? Aqui? Quem tem cara de João aqui? João, discípulo amado de Jesus. Quem vocês acham que tem? Depois dessa de Judas, todo mundo está com medo de apontar, né? Quem é que mais tem cara de João aqui? Hã? Pastor quem? Pastor Tony. Pastor Tony tem cara de João, mas ele não é João. João estava sentado nessa ponta aqui, ó. Esse aqui é João. Aí Pedro está do lado de lá, tentando falar com João. Dá um toquezinho no celular, assim, desliga. João, atende seu celular. Olha o WhatsApp aí. No versículo 23, no capítulo 13. Ora, ali estava conchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele, quem era? João. João estava onde? Do lado de Jesus. Aí, versículo 25. Versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Aí o que Jesus respondeu? É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a quem? Da Judas. Quem é Judas? Quem é que está do seu lado? Aqui a gente sabe que é João. Aqui o Judas. Eles não sabiam disso. E eu falei: Senhor, eu não vou assumir essa responsabilidade, porque senão alguém vai ficar com raiva de mim. Mas aqui não tem nenhum Judas, não. Mas Judas estava do lado de Jesus, numa posição muito especial. E você sabe o que me admira? É que a Bíblia fala o seguinte, no versículo 27, que logo depois, comido aquele bocado de pão que Jesus tinha lhe dado, quem entrou nele? Quem entrou nele? Quem entrou em Judas quando ele comeu pão? É sério, quem entrou em Judas? E o que Jesus disse? O que pretendes fazer, vai e faz depressa. O que Judas faz? Tem muita gente saindo da mesa. A sua ausência na mesa denuncia o seu papel na história. Tem muita gente abandonando o propósito, porque a verdade que era para converter o coração dele, endureceu o coração. O pão que traz vida trouxe condenação para Judas. E a Bíblia nos fala o que Judas fez. Agora, Judas já vinha dando alguns sinais, e eu não quero aqui ser juiz de ninguém, mas eu falo a mim,
E peço a Deus que fale ao seu coração. Em uma ocasião, alguns dias antes desse momento, 6 dias antes da Páscoa, João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. No versículo 4. Mas Judas, o mesmo que 6 dias depois o traíra, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Toma muito cuidado. Eu fico ouvindo alguns criticarem a devoção de outros. Para que tudo isso? Para que 24 horas de oração na igreja? Não precisa disso. Para que 1000 horas de oração? Eu não preciso disso. Exagero. Isso é demais. Para que dízimo? Para que oferta? Querido, se você julga toda devoção a Deus como um desperdício, você pode ser o próximo traidor. Se você acha que é desperdício entregar a sua vida e consagrar-se ao Senhor, você não permanecerá nessa mesa. Se você acha que é um desperdício o seu dízimo, a oferta, o parceiro de Deus e os sacrifícios que são colocados aqui nesse altar, em nome de Jesus e para Jesus, para o cumprimento da sua obra, hoje é o dia, é a oportunidade que Deus te dá de rever os seus pensamentos, sua conduta, se arrepender diante do Senhor e fazer um conserto. 6 dias antes, o coração de Judas já estava inclinando-se, e ele não percebeu. Ele não percebeu. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Muitas vezes nós não percebemos, mas sutilmente o nosso coração tende a se inclinar, porque o que era motivo de alegria, de devoção, de honra para nós, se torna agora algo que é como um desperdício. Vir à igreja todo domingo é um desperdício. Abrir uma célula é um desperdício de tempo. Quantos conseguem me entender, digam amém. Todos nós estamos nessa mesa, e há um único, digno, Jesus Cristo.